Pois é, falando em juro, Will, a grande discussão e briga do mercado com o Fed é se vão ser duas altas ou se vai ser uma alta só. Ontem o Christopher Waller, ele falou, precisa de duas altas. E o mercado resiste em dar o braço a torcer. Exato. E de falar, não, pelo menos o que a gente tem visto no monitoramento do CME Group, fala, não, é uma só e inclusive com a perspectiva de começar a cair já no comecinho do ano que vem. Anteriormente, na semana passada, pelo menos nesse monitoramento, estava só para maio. Enfim, será que o mercado não está colocando muita fé justamente por conta de alguns dados que estão vindo? A gente viu o payroll, a gente viu o CPI, o PPI, enfim, esse conjunto de dados, mesmo que seja específico agora, né, uma semana de dados praticamente, acabam colocando mais otimismo no mercado do que realmente no Federal Reserve? De fato a gente tem visto essa queda de braço, mas vale lembrar que o mercado tem estado, de certa forma, errado um pouco nisso, porque eu lembro que no início do ano se falava em corte de juros já em setembro, né, nos Estados Unidos. A gente está longe disso, né? Agora a gente tu mesmo falou, né, já está em janeiro. E a curva de juros americana, de mercado, ela foi se adaptando, ela foi chegando mais próxima à curva do Fed, né? Sim, existe ainda essa discussão, vem mais 25 lá na frente ou não vem? Aparentemente o mercado coloca na conta que não vem, para agora, né? Você veja, vem mais 25 no dia 26 de julho e para. E aí para eventualmente lá em janeiro começar a reduzir juros. De fato, os números de inflação foram positivos. Bem verdade que a gente tem tido um movimento desinflacionário no mundo, ajudado muito por preço de commodity, né? Se você pegar o gráfico de preço de commodity, eu falo que é uma linha reta, assim, né? Você pega lá, a Rússia invadiu a Ucrânia e de lá para cá o negócio só caiu. É por isso que a gente vê a OPEP cortando petróleo, cortando produção, enfim, para tentar segurar preço. Então, assim, a gente tem tido a benesse, né? Os banqueiros centrais foram muito ajudados por preço de petróleo e preço de alimentos. Quando você sai disso e vai para serviços, que aí é muito influenciado por salários, né? Essencialmente um prestador de serviço, ele recebe aquela remuneração, né? Sei lá, é o caso do cabeleireiro, a massagem, o contador, enfim. Isso continua muito resiliente, continua muito firme e é isso que o Fed tem olhado bastante. Você começa a ter, assim, muito devagar alguma dinâmica favorável em termos de preços de aluguéis, que também representam 30%, né, do CPI, e ele precisa ceder um pouco para, de fato, essa inflação no núcleo também ceder, e aí o Fed poder dizer, não, realmente o meu trabalho está sendo feito, e aí eu posso me dar ao luxo de eventualmente começar a baixar juros, né? Então, acho que a gente ainda vai continuar vendo um pouco dessa discussão, porque o Fed não está errado, assim, quando você olha o núcleo da inflação, ela ainda não está tão ancorada como deveria estar, né, para voltar para aquela meta de 2%. Né? Pois é, a grande questão que você estava falando e também está sendo monitorada é a questão dos salários, né? E o emprego ainda bastante resiliente. Na semana passada a gente viu aqueles dados divergentes, né, Will? O ADP vindo muito acima do esperado, praticamente o dobro. O payroll ligeiramente abaixo do esperado, mas eles não estavam se conversando, né? Isso também mostra um sinal divergente que pode ser interpretado pelo Fed como um ponto sensível ali de olhar e falar, olha, não dá para sinalizar tanto otimismo assim, porque também os dados estão vindo conflitantes e não estão se conversando? Não, sem dúvida. Existe duas formas. Tem gente que fala, não, a economia realmente está muito forte lá e o Fed tem que eventualmente até subir mais juros e tudo mais. Aí sai o ADP e mostra isso e tudo mais. E tem o pessoal que olha o outro lado, dizer que não, veja bem, você revisou os números anteriores, então a estimativa foi errada, você está passando pelo verão no hemisfério norte, então obviamente que o setor de serviços está bombando lá, né? Ou seja, está todo mundo viajando. A gente teve o resultado da Delta Airlines ontem, recorde histórico assim, de lucros, porque a querosene de aviação caiu, as empresas conseguiram manter, de certa forma, o preço de passagem num patamar relativamente elevado e as pessoas viajando, né, ainda numa história meio pós-Covid, né, porque a gente sai 2020 todo mundo fechado, 2021 começa a abrir, 2022 ainda tinha gente, será que vai, não vai? E agora todo mundo realmente resolveu viajar. Então, assim, eu acho que tem os dois lados da moeda, por isso que, de fato, o Fed vem falando muito em data dependent, né? Assim, cara, tem que olhar os dados, tem que olhar os dados, tem que olhar os dados. O Fed mesmo revisou sua projeção de PIB, nada mais, nada menos, de 0,4% para 1%. Ele projetava o PIB crescendo nos Estados Unidos 0,4%, e essa projeção foi feita em março.
Aí em junho ele vem com a nova projeção dele falando, não, acho que o PIB agora vai crescer 1%. Né? É coisa pra caramba, sair de 0,4% para 1% em período de 3 meses. Então, de fato, a economia americana está surpreendendo e o Fed está ali olhando dado a dado para tentar dar essa indicação. Por hora, o cenário base dele mesmo ainda é de eventuais 2 aumentos de juros. Né? Vamos ver se realmente ele cumpre com isso. Will, falando agora um pouco sobre essa questão de ter...